Voltando hoje com mais um tema do WordPress, hoje vamos falar sobre criação de posts ou artigos, que é a mesma coisa. No último tutorial, nós falamos sobre temas. Para quem não viu o último tutorial, eu vou deixar aqui em cima nos cards o link para vocês olharem, caso ainda não saiba inserir um ou mudar temas, porque nós falamos sobre várias maneiras de trocar ou inserir o tema. Então, como nós já fizemos essa parte, eu escolhi aqui um tema diferente da aula passada, porque eu já tenho, então, um tema que eu gostaria de fazer para seguirmos os nossos tutoriais. Eu já fiz aqui um post para mostrar para vocês como seria mais ou menos um post no final com esse tema que está aqui, com esse template. E vocês vão escolher outro tema para vocês e vocês terão então outro design, porque ficará diferente escolhendo outro tema. Quem quiser utilizar esse mesmo tema aqui, ele é grátis, da mesma forma que eu expliquei no tutorial passado, a forma de inserir, né? Então vocês vão lá, se quiser escolher aqui, ó, é Try Vary. Aí vocês podem ir lá inserir ele para a gente fazer o tutorial igual. Como vocês podem verificar aqui, ele aqui em cima tem uma barra escura, tem um logotipo do lado esquerdo e aqui ele tem a imagem, né, que vai ser inserida para o post ou para o artigo, e depois tem um pequeno detalhe do texto e aí ele vai passar a mostrar o texto, o post inteiro, quando nós então clicarmos em cima. E as categorias e todos os posts que nós inserirmos, eles vão ficar aqui nessa lateral direita. Como eu não tenho post suficiente, essa parte da lateral direita não vai mostrar. Então, já vou mostrar para vocês como é que ficou antes de nós começarmos. Antes disso, gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal para estar apoiando o canal. E não esqueça de dar o seu joinha, porque assim você está ajudando o canal a crescer. Então, vamos lá. Eu vou mostrar como ficou, então, com esse tema aqui, né? O artigo que foi inserido, o post. E aí, então, vou passar a explicar para vocês como isso funciona. Lembrando que algumas partes desse post será mostrada nos próximos tutoriais. Então, ele vai ficar assim. Vai ficar da mesma forma que vocês estão vendo aqui. Aqui em cima fica o logotipo. O tema, como eu falei para vocês que eu escolhi, vai ser sobre historinhas para criança. Esse é como se fosse uma mini apresentação do canal, nesse caso da minha filha. Esse aqui é o canal dela. Eu peguei esse vídeo para demonstração que está aqui no final da página. Eu usei a mesma thumbnail, simplesmente que ela própria fez aqui no Canva. Se vocês quiserem aprender, vocês deixam aí embaixo nos comentários que eu faço um tutorial explicando só sobre isso. Ela própria faz as capinhas, eu fiz um tutorial explicando mais ou menos e ela já consegue fazer com o meu próprio tutorial, mas aí eu explico aqui mais detalhadamente para quem quiser. O logotipo dela também foi feito aqui, como vocês podem ver. Então, o logotipo eu fiz só mesmo para demonstração, mas a thumbnail foi ela que fez a capinha. Então, ele vai ficar assim, como eu falei para vocês, no início, e depois, quando nós, então, abrirmos o nosso blog, que nós clicarmos no nosso blog, aqui como vocês podem ver, ele vai passar, então, para uma janela diferente com todas as informações. Esse post aqui já veio por default. Nós vamos voltar, então, para o nosso WordPress e vamos começar a fazer um artigo para que vocês vejam. Então, para começar a inserir um próximo artigo, ou seja, como criar um post no WordPress, seria a frase tag desse tutorial, ou como colocar um artigo no WordPress, também pode ser, né? Ou como colocar um artigo no WordPress. Nesse caso, tem várias maneiras de falar. Artigos no WordPress ou posts no WordPress. Vocês vão aqui, então depende do idioma que está, né? Obviamente. Então, aqui na parte dos artigos, vocês clicam em todos os artigos ou novo artigo. Se você clicar em novo artigo, vai diretamente para novo. Se clicar em todos, vocês vão ver todos que existem. Porque aí eu já vou mostrar para vocês aqui essa parte aqui. Só mostrar, não vou explicar categoria e etiquetas agora, só mesmo mostrar. Então, clica em todos os artigos. Aqui, então, vai aparecer esse que eu mostrei para vocês aqui nessa lateral. E esse aqui vem por default, então. Se vocês verificarem aqui, tem autor após o título, tem categorias, tem etiquetas e tem data. A data, da mesma forma que todos os demais, você pode simplesmente clicar aqui em edição rápida
E quando clicar em edição rápida, você pode modificar cada uma dessas coisas. Eu vou fazer aqui, nesse caso, no que já existia, só para vocês verem, porque vocês também quando escolher o vosso tema, instalar o WordPress, como eu fiz no primeiro tutorial. Para quem não viu a instalação do WordPress, eu vou deixar também aí nos cards. E aqui, quando fizer a instalação do WordPress, já vai vir por default um post. Então, aqui vocês podem modificar a data, vocês podem colocar o horário que quiser, pode colocar a data que quiser. Então, essa parte aqui, vamos supor que você fez um vídeo no teu canal e quer fazer um post aqui do vídeo que está no seu canal, porque não tem que ser necessariamente, o blog não precisa ser necessariamente sobre um canal do YouTube, partindo do pressuposto que seja o seu caso também. Então, você pode chegar aqui e colocar, não foi no dia 7, foi no dia 2, ou etc. Ou pode colocar para uma data futura, se você ainda for colocar ou postar o vídeo numa data futura e quiser fazer o blog também antes, não tem problema. Categoria, ela está aqui não categorizada porque ainda não criamos a categoria, que foi justamente o que eu falei aqui sobre a categoria. E nesse caso, vamos criar categorias mais para frente, a data, como eu já falei aqui para vocês, e ainda não temos nenhuma etiqueta, que também não vamos falar sobre isso agora. O estado pode ser publicado, pode ser para revisão, e você pode fazer simplesmente para rascunho. Se quiser postar ele só para amanhã ou outro dia, ou simplesmente fazer um rascunho e não quer publicar agora, pode simplesmente colocar como rascunho. E ainda, se quiser, por exemplo, todos os posts que nós fazemos, eles, por norma, os mais recentes vão ficando no cimo da página, em cima. E os mais antigos vão passando adiante. Então, aqui, se você quiser fixar esse para aparecer na primeira página, é só clicar aqui em fixar. Então, falamos sobre as datas, as etiquetas, categorias, autor. Se você tiver mais do que uma pessoa trabalhando no mesmo blog que tu, então aqui pode colocar várias pessoas. Nesse caso, uma empresa com algumas pessoas que pode ser administrador, outro que vai ser só para editar textos, outro só para inserção de imagens. Então, numa empresa que funciona com mais de 2 pessoas, vai ter sempre, de 2 ou mais pessoas, vai ser sempre mais do que um autor. Então, isso aqui é simplesmente para mudar e dizer qual é o autor, não foi o admin, foi outro. Aqui não aparece para mudar porque só tem um. Então, voltando aqui, nós vamos, nesse caso, como já tem esse, vamos clicar em novo artigo. Então, artigo, todos os artigos, e vamos clicar em novo artigo. E aqui em novo artigo, vai abrir então outra janela, ou você pode clicar em novo artigo como eu fiz, ou você pode clicar do lado direito do rato do mouse e colocar para abrir numa outra janela. E quando você colocar para abrir numa outra janela, ele vai vir aqui para o lado, porque assim você vai ficar com a outra janela e sempre que quiser pode voltar lá. E aqui nós vamos começar a inserir, então, o que eu vou aconselhar nesse caso, como eu vou só explicar, vou fazer a mesma coisa, a gente ou pode copiar aqui, ou a gente pode vir aqui no canal, se for o seu caso. Como eu fiz dessa primeira aqui, eu vou abrir aqui essa segunda janela e vou simplesmente aqui copiar o título que está aqui. Isso é só um exemplo. E aqui também pode fazer a mesma coisa se tiver já alguma descrição no seu vídeo, é muito mais fácil. Se você abrir o canal de outra pessoa, por exemplo, ou nesse caso, se for o meu, que eu costumo também fazer algumas descrições, eu simplesmente posso copiar ali e já inserir no meu blog. Então, voltando aqui, nós vamos dizer que o título é o Meu Sonho de Fada 2, porque o outro foi o Meu Sonho de Fada 1. E lembrando aqui que aqui está em inglês, eu vou colocar em português, isso aqui não é muito importante no momento, então isso aqui é somente mudar o idioma, que eu ainda não fiz essa parte, porque eu inseri o tema mesmo há pouco tempo. Então, aqui, isso vai ser o título, é essa parte que fica sempre aqui em cima. Depois, nós escolhemos então a imagem aqui, que eu vou utilizar a mesma imagem. Então, nessa parte, você só tem que chegar aqui em imagem de destaque, definir imagem e buscar, então, a imagem, que eu vou fazer isso rapidinho e já volto. A parte da imagem, você tem que ter, então, qual é a imagem que já quer inserir. Nós vamos falar melhor sobre imagens nos próximos tutoriais. Então, essa imagem, ela vai ficar, nesse caso, aqui em cima, já na página. E dependendo do
do tema que você escolheu. Ela não vai ficar aqui em cima, como vocês podem verificar, só se fizer essa parte aqui, vocês terão mesmo que colocar aqui. E se for o caso, vocês clicam aqui no mais, sendo que com o passar dos anos, óbvio que o WordPress ele vai mudar. O WordPress, a versão que nós temos hoje, não é a versão que nós tínhamos daqui talvez 3 ou 4 anos atrás. Então, essa versão é para o momento atual. O que eu estou explicando é mesmo aqui para o momento atual. Então, ali, para inserir a imagem, você poderia vir aqui e clicar em imagem. Então, ele ia inserir aqui essa parte. Aí era só você clicar em imagem e pronto. Ou, nesse caso aqui, para apagar, se você não quiser mais, é só clicar aqui nos 3 pontinhos e vir aqui na parte remover bloco. Vamos supor que você já tem a imagem que você copiou de algum lugar. Vamos supor que você chegou aqui, botão do lado direito, Copy Image, copiou a imagem. Aí você quer chegar aqui, você pode chegar aqui e fazer no teclado Ctrl V. Então a imagem vai ficar aqui inserida e ela também vai ficar guardada no seu banco de imagens daqui do WordPress. Então, nos 3 pontinhos novamente, remover bloco, porque não vamos utilizar ela. O que nós vamos fazer aqui, então, a seguir é começar a escrever, então, o que nós utilizamos ali. O que eu fiz? Eu copiei, nesse caso, eu vou colocar aqui, editar em outra janela. Eu copiei simplesmente um texto. E para nós não utilizarmos muito tempo em escrever os textos aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Eu, nesse caso, vou editar esse aqui para eu ver aqui e mostrar para vocês mais ou menos a nível do espaçamento. Como vocês podem ver aqui, eu deixei um Enter em cima e embaixo, então a única coisa que eu fiz aqui, por exemplo, aqui já tem um parágrafo, mas você pode vir aqui no mais, como eu falei anteriormente, onde inserir a imagem e inserir um novo parágrafo. E quando clicar em inserir um novo parágrafo, ele aqui já iria inserir um parágrafo se ainda não tivesse. Nesse caso, como já tem, pode clicar no Enter do teclado e fazer um Ctrl V. Pode fazer um Enter de novo, que vai ser a mesma coisa. E agora nós podemos vir aqui e copiar o segundo parágrafo, ou pode copiar tudo. A diferença se copiar tudo num browser é que ele não vai vir com espaçamentos, mas se eu copiar aqui, ele já vai vir com todo o espaçamento. Vamos supor que aqui eu fiz alguma alteração, nesse caso aqui, só para eu colocar aqui atualizar, e aí tá a parte de ver artigo e eu vou abrir num link diferente. Então aqui você vai ver como é que o post vai ficar, em vez de ficar assim, em aberto, para ter que clicarmos, ele vai simplesmente abrir a história inteira nesse caso. E no final da página aqui, ele já vai ficar com um vídeo que nós já vamos verificar isso no nosso próximo tutorial. Então, o que eu falei? Eu vou inserir aqui o próximo parágrafo e mais um Enter e vou vir aqui e vou simplesmente copiar o que está aqui. Que agora ele aqui já está, nesse caso, no browser. Ele não está aqui no WordPress. Essa parte está no WordPress, como vocês podem ver aqui. Tá, o vídeo WordPress está toda a parte editável. Para quem não conhece e ainda não está muito familiarizado com o WordPress, ele é exatamente como um bloco de notas. Como vocês podem ver aqui, clique em para escolher um bloco. Então, é como se fosse um ficheiro do Word, ou um Notepad, ou um bloco de notas mesmo do Windows. Então, é muito simples de usar. Então, depois de copiar, você pode chegar aqui e colar. Ele, como já estava com todos os Enter, você viu que ele veio aqui, tudo assim, desse jeito, como já está um Enter. Mas quando nós fizermos publicar, vocês vão ver a diferença. Parece que não tem nenhuma diferença daqui para aqui, mas depois vai notar uma certa diferença. E agora, o que eu fiz aqui no final foi simplesmente inserir o vídeo. E para esse tutorial não ficar muito longo, eu vou aqui, vou copiar o segundo vídeo e vou colocar aqui, compartilhar e vou copiar o link então do vídeo. E agora eu vou voltar aqui eu vou inserir mais um Enter ou um parágrafo e era a mesma coisa de vir aqui no mais. E agora a única coisa que vocês precisam fazer é o Ctrl V de novo, que é um copy-paste. É simplesmente copiar lá do YouTube
e colar aqui. E agora vocês podem ver que aqui o vídeo, o link já está em forma de vídeo. Então é muito simples inserir imagem se você fizer um copy-paste, vídeo se fizer um copy-paste. E nos próximos tutoriais eu vou explicar, nesse caso, se não for feito um copy-paste, se você já tiver no computador, eu vou explicar nos próximos tutoriais como fazer dessa forma. Por enquanto eu vou fazer só como se fosse o copy-paste, que demora menos. Então, agora, o que nós já fizemos aqui? Nós já inserimos a imagem aqui. Nós não vamos fazer a parte do CEO agora, porque demoraria imenso tempo, e para trabalhar com CEO demora imenso tempo mesmo, porque tem que instalar um plugin em primeiro lugar para fazer o CEO. E vamos falar sobre o plugin nos próximos tutoriais, porque no próximo tutorial vamos falar sobre uma coisa específica que também tem a ver com a parte dos posts. Então não vou pular essa etapa, porque senão ficaria sem uma sequência. Então, para ficar nessa sequência, fica até aqui no final, que eu vou falar o que será então o próximo tutorial. Fica até o final do vídeo. Então aqui, depois que nós inserimos o título e inserimos cada um dos parágrafos, também tem a parte do título. Então, nós podemos fazer essa parte assim, se a pessoa quiser ir diretamente, ou assistir aqui o vídeo. E após fizer essas partes, vamos clicar aqui no canto direito superior em publicar, e novamente publicar. E agora, quando aparecer essa parte, vocês colocam abrir numa nova janela ou abrir numa nova tab. Se clicar em cima, vai simplesmente abrir na mesma tab. Isso fica ao gosto de cada um. Aqui, como vocês podem ver, o post já foi inserido. Então, já tem aqui a imagem, como nós inserimos. Ele é o Meu Sonho de Fada 2, é o nome da história. Aqui tem o comentário, nesse caso, explicando a historinha, né? Não é o caso, porque esse aqui eu só copiei este outro lado. Então, o que tá aqui no conteúdo é indiferente. E aqui tem o vídeo. Aqui no final, continua sem categoria, porque ainda não criamos. E aqui vocês podem ver que está escrito o post anterior, Meu Sonho de Fada 1. Ou seja, se a pessoa termina de ler aqui e diz, mas não tem o início, então já tem aqui, nesse caso, o Meu Sonho de Fada 1. E aí, vocês podem simplesmente chegar aqui e clicar, que ela vai aparecer, então, na outra, nesse caso, na mesma janela ou numa outra. Depende de como vocês configuraram. Então, essa parte aqui fica assim e... nesse caso, como vocês viram aqui anteriormente, eles vão ficar cada um aqui, um após o outro, como vocês verificaram. Vou fazer aqui um F5, só para vocês verem que aqui tem o Fada 1, e nesse caso, o que nós criamos agora, que é o Fada 2, também já está aqui. Ou seja, como eu falei para vocês, sempre os mais recentes vão ficando no topo. Então, tem aqui Fada 1, Fada 2 e o Meu Sonho de Fada 2, e quando criarmos ele vai vir aqui mais para cima e vai passar sempre para as partes anteriores. E todos os tutoriais, os posts antigos vão ficar sempre mais e mais e mais para baixo. Então era isso que eu queria explicar para vocês nesse tutorial sobre os posts, os artigos. Não vamos ficar por aqui, obviamente, nós falaremos mais sobre artigos com os tutoriais que fizermos mais posteriormente, porque agora um blog é basicamente a nível de posts, né, de artigos, e nesse caso do CEO vou deixar um pouco mais para frente, até que quem estiver inicializando aqui comigo esteja mais familiarizado com o WordPress. Não adianta colocar uma coisa que seja a nível mais avançado aqui no início, porque isso não vai funcionar, a pessoa tem que entender primeiro. Então, se você não souber sobre o Words, por exemplo, não adianta eu ficar falando sobre coisas de Words aqui, que você também não vai entender. Por isso que quando eu falei aqui sobre o Canvas, eu falei, se você ainda não sabe, me diz que eu vou, então, explicar, fazer um tutorial mais detalhado, porque eu já tenho um aí, eu vou até deixar aqui nos cards, para quem quiser ver, mas já tem aí tutorial falando sobre isso e faça alguma coisa mais específica para falar sobre isso. Óbvio que essa thumbnail aqui também, ela é uma coisa simples, foi minha filha que fez, mas eu explico detalhadamente como é que ela fica no tamanho correto, porque existe tamanho correto para aqui, WordPress, tamanhos corretos para o YouTube, existe tamanho correto para todo lado. Então,
no próximo tutorial, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre plugins e vamos também aprender como abrir uma janela em outra tab. Ou seja, você tem aqui um link no teu menu. Vamos supor que tu tem aqui um menu que nós ainda não falamos sobre menus. Nós vamos então abrir ela noutra janela, porque imagina que você queira chegar aqui e você queira abrir esse post. Ele abriu na mesma janela, ele não foi para outra janela. Então a ideia é a gente chegar aqui, clicar nesse post e ele ir para outra janela. Porque vamos supor que a pessoa que esteja no seu blog não queira ir para outra janela, não queira ficar na mesma janela, queira ir para outra janela, ele vai ficar aqui. Então isso não é muito agradável. Então vamos aprender isso no próximo tutorial. Vamos aprender como abrir uma janela noutro browser ou noutra janela. E vamos então falar sobre os plugins, ok? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Se você gostou e ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal antes de sair. Deixe o seu like também. E se quiser aprender sobre o Canvas, deixa aí no comentário e outras coisas que você queira aprender também sobre o WordPress. Muito obrigada, então, por ter ficado até aqui o final. Muito agradável você ter a sua companhia sempre. Até o próximo tutorial. Fica com Deus. Tchau!